Olá, este é o canal Old Waycast, eu sou o Carlos Borges e hoje eu quero trazer um resumo deste livro do Dr. Martyn Lloyd Jones, Por que Prosperam os Ímpios?, baseado na leitura no Salmo 73, Por que prosperam os ímpios? E aí Lloyd Jones começa dizendo que esse é o tipo de pergunta que faziam e alguns dos maiores santos foram tentados, às vezes, a fazer essas perguntas quando as coisas que aconteciam contra eles eram mais ou menos inexplicáveis. E o salmista estava fazendo as mesmas perguntas: Deus se importa? E se Deus se importa, por que não detém essas coisas? Será que ele não pode? Assim, algumas dúvidas acerca do caráter de Deus levavam a dúvidas acerca do seu poder, fala Lloyd Jones. E quantas pessoas têm feito ao longo da história essas perguntas? Quantas vezes as pessoas diziam na Segunda Guerra Mundial: porque Deus permite que viva um homem da laia do satânico Hitler? Será? Se ele é Deus e onipotente, por que não o abate? Daí a pergunta se insinua por si mesma: será que Deus é incapaz de fazê-lo? Ou temos estado enganados em nossas ideias acerca de Deus? Temos estado errado em nossas ideias acerca da sua misericórdia, da sua compaixão, da sua bondade? Porque ele não arrasa estas pessoas que se opõem a ele e ao seu povo e são pessoas perversas. São estas as questões que tendem a agitar as nossas mentes nos tempos de provação, principalmente, diz Lloyd Jones. E aí ele vai pontuando, e um ponto que eu trago é o ponto 1, o caráter de Deus. O salmista, citado por Lloyd Jones, diz: certamente os põe em terreno escorregadio. E aí, do caráter de Deus, a primeira certeza de Lloyd Jones é: não há nada que esteja fora do controle de Deus. Não há limite para o poder de Deus. Ele falou e tudo se fez. No princípio, Deus. E aí Lloyd Jones diz: este é um fundamento da nossa fé. Qualquer que seja a explicação de tudo o que está acontecendo no mundo, não é que Deus seja incapaz de impedi-lo. Não é que Deus não possa deter essas coisas, porque o poder de Deus é ilimitado, ele é absoluto, ele é eterno, a ele tudo pertence, ele governa, ele controla tudo, diz Lloyd Jones. Ora, essa é a primeira parte da cura do salmista. Ele endireitou o seu pensamento a respeito do caráter de Deus. E aí, Lloyd Jones passa para o ponto 2, a justiça de Deus. Se Deus tem o poder, por que não exerce? Se Deus tem a capacidade de destruir todos os seus inimigos, por que permite que façam as coisas que fazem? Por que se permite que os ímpios prosperem? Que dizer da justiça de Deus? E aí Abraão traz uma mensagem, Lloyd Jones traz uma mensagem de Abraão. Abraão diz: não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Abraão sabe que Deus não pode agir de outro modo. Temos que compreender isso. O salmista foi tentado a questionar: se Deus é justo, por que eu estou desse jeito? Mas agora, no santuário de Deus, ele descobre que a sua atitude era errada e vê que Deus age com justiça. Ele confessa: contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Ele vê a justiça de Deus com tanta clareza que começa o salmo dizendo: certamente Deus é bom para Israel. Lloyd Jones diz: mesmo quando tudo parece que é adverso, Deus é sempre bom para Israel. Justo, nunca quebra uma promessa. Estes são os pensamentos fundamentais da nossa relação com Deus. Jamais
devemos questionar a sua justiça, diz Lloyd Jones. Agora sei sobre o caráter de Deus, quem Deus é, sei da sua justiça. Pergunto, pois, então, por que se permite que os ímpios floresçam e prosperem desse jeito? E por que os justos tantas vezes hão de ver-se num estado de sofrimento? Pergunta Lloyd Jones. Nisto está o âmago da questão que sempre tem perturbado a humanidade e que provavelmente está sendo levantada por milhões de pessoas em diferentes partes do mundo neste momento. Por que Deus permite esse tipo de coisa? E aí no ponto 3, Lloyd Jones traz: desperta, porque dormes, Senhor. E o salmista diz: quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. E aí, Lloyd Jones nos traz que o salmista usa um antropomorfismo para nos explicar a resposta que descobriu quando entrou na casa de Deus. Diz o salmista com uma linguagem humana que parece que Deus está dormindo. Deus não pode dormir, mas parece como alguém que dorme. Não é que ele não tenha poder, mas no momento está dormindo. Não é que tenha se esquecido de ser misericordioso, mas está dormindo. Tenta explicar o salmista, de acordo com Lloyd Jones. E eis aqui um homem em desespero. Vê a desolação produzida pelo inimigo, vê o sucesso dos ímpios e o sofrimento dos justos. Ele sabe que Deus é justo, onipotente. Assim, voltando-se para Deus, ele suplica, ele diz: desperta, porque dormes, Senhor, porque não te manifestas. Por que? Traz a pergunta Lloyd Jones: por que parece Deus estar dormindo assim? Há tanta gente que diz: se Deus é Deus, e se tem o poder, e se é misericordioso e amoroso, por que não destruiu Hitler? Por que não eliminou suas tropas? Por que não interferiu e se manifestou? Porém, traz Lloyd Jones, essas mesmas pessoas que fazem esses mesmos questionamentos são as pessoas que falam mais alto sobre o livre-arbítrio. Se alguém falar que Deus é soberano sobre todos, que Deus tem os seus eleitos, serão os primeiros a dizer: eu tenho livre-arbítrio, tenho o direito de fazer o que quiser com a minha vida, Deus não pode se intrometer na minha vida, Deus não pode conduzir os meus rumos, eu sou livre, totalmente livre. Entretanto, são essas mesmas pessoas que dizem que Deus deveria exercer o seu poder sobre os outros, se manifestar e interferir na vida dos outros, na minha nunca. Essas pessoas querem que Deus controle as outras, quanto a elas dizem: é muito errado Deus me controlar, sou livre, devo fazer da minha vida o que quiser. Sim, elas devem ter liberdade, mas as outras pessoas não. É o questionamento de Lloyd Jones. No ponto 4, por que Deus permite que prosperem os ímpios? E aí, Lloyd Jones vai elencando alguns motivos. Deus permite para que a iniquidade seja revelada. Paulo escreve sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, e ele está descrevendo a sociedade dos seus dias. Ele diz que a real explicação disso tudo é que a humanidade, tendo substituído o Criador pela criatura e havendo se rebelado contra Deus, foi entregue a uma mentalidade reprovável. Deus tirou seu poder restringente, diz Lloyd Jones, permitiu que a iniquidade se desenvolvesse e se revelasse por aquilo que realmente é. Porque muitas vezes a iniquidade, o pecado, o erro,
está escondido, né? Ovelha é escondido como ovelha, mas são lobos em pele de ovelhas. É certo que Deus, para ensinar aos homens a excessiva malignidade do pecado, às vezes retira seu poder restringente e permite que os ímpios deem o seu salto. Dê liberdade a uma pessoa e ela vai demonstrar ali os desígnios do seu coração. Dá-lhes corda, diz Lloyd Jones, e todo o estado de coisas aparece em suas verdadeiras cores. Essa iniquidade, esse pecado é ignorado por filósofos e negado por psicólogos, mas estamos vendo como ele é, essa horrível e sórdida perversão e luxúria. Aí está ele, diz Lloyd Jones, o pecado, a raiz dos males, a iniquidade, a perversão no coração dos doutos, como também nos corações dos iletrados, em todas as classes e camadas da sociedade. Então, porque Deus permite que prosperem os ímpios? Deus permite porque para que a iniquidade seja revelada. No ponto B, Deus permite para punir a iniquidade. Paulo diz isso lá na sua carta aos Romanos. Assim, Deus tira seu poder restringente, às vezes, a fim de que as pessoas colham algumas das suas consequências das suas iniquidades, e por intermédio disso, Deus as pune. Lloyd Jones diz aqui, aspas, todos nós gostaríamos dos prazeres do pecado sem as consequências dele. Pecar e não sofrer por isso. Não podemos, porém, pois os ímpios não têm paz, disse o Senhor. Às vezes, Deus permite que o mundo entre no estado de iniquidade como parte da sua punição. Deus deixa as coisas se desenvolverem para que a humanidade colha as consequências daquilo que ela semeou. Se semeamos vento, bem podemos colher tempestades, fecha aspas, para Lloyd Jones. E nós temos experimentado isso no curso da nossa vida. Ponto C, Deus permite para tornar a ruína do ímpio mais completa e certa. A história bíblica é realmente uma exposição deste princípio. Deus parece dormir e o inimigo se levanta e blasfema contra o nome de Deus. A Assíria de Senaqueribe levantaram-se contra o Deus de Israel e Deus permitiu que tudo acontecesse. Eles se inflaram até os céus e disseram: nada pode nos deter. Então Deus de súbito furou a bolha e o império todo entrou em colapso e a derrota final foi deveras grande. Se Deus estivesse derrubado logo no começo, não pareceria ser tão maravilhoso, diz Lloyd Jones. Aí a derrota do inimigo no tempo de Deus é maior e mais completa. Ponto D, Deus permite para disciplinar o seu povo. É triste, mas precisamos ser disciplinados, diz Lloyd Jones. Quantas vezes Deus levantou inimigos contra os filhos de Israel para discipliná-los? Via de regra, se tornavam negligentes, se esqueciam de Deus, matavam seus filhos em cultos pagãos, prejudicavam, maltratavam e matavam os pobres. O Senhor mandava profetas, mas eles não davam atenção, daí Deus levantava os inimigos. Diz Lloyd Jones, a própria igreja tem sido responsável por solapar a fé de muitas pessoas. E não admira que estamos prestes a receber punição do Senhor por erros cometidos. O Senhor nos disciplina e somos levados a compreender que somos seu povo, que temos que obedecê-lo e confiar nele somente.
Aí estão algumas das respostas dadas nas Escrituras quanto ao porquê às vezes parece que Deus está dormindo. E quando acordares, Senhor, e Lloyd Jones diz, isso vai acontecer. Há um limite para aquilo que Deus permite aos ímpios. Quanto tempo vai durar isso? De acordo com a Bíblia, os justos devem esperar. Diz a Bíblia, citada aqui, Lloyd Jones, porque a medida da maldade dos amorreus não está ainda cheia. E aí, Lloyd Jones diz, há um limite. Deus acorda, Deus acordará. E no ponto 5, e o que acontece nesse ponto 5, o último ponto, e o que acontece quando Deus acorda? Aquele ímpio, quando Deus acorda, aquele que parecia tão grande e maravilhoso, se desvanece como um sonho quando Deus se levanta. É como se ele não passasse de um fantasma, uma aparência, e nunca tivesse sido uma realidade. Os ímpios que pareciam tão poderosos, tão autossuficientes e quase indestrutíveis, desaparecem como um relâmpago quando Deus se levanta. Em Isaías 40, Deus diz que as nações são apenas como a gota de água num balde e como o pó miúdo das balanças. Essas nações, com suas bombas nucleares, poderosas nações, para Deus, não passam de uma gota num balde e só isso. Traz Lloyd Jones. Todas as nações da terra são como gafanhotos. Todas as nações da terra são apenas gafanhotos quando Deus acorda. O caso de Alexandre o Grande, sabe, traz Lloyd Jones, como a Escritura o chama? O nome dele não aparece nas Escrituras. E em Daniel 8, Deus se refere a ele como um bode. Alexandre o Grande, para Deus, um bode. Quando Deus se levanta, é isso que acontece a nações, impérios, indivíduos, todos os perversos, todos os maus, todos os ímpios. O mundo, principalmente nos dias de hoje, tem sido ímpio e anticristão. Ridiculariza a graça de Deus e o Salvador do mundo, Jesus Cristo. O mundo é arrogante, tem se gabado da sua iniquidade, da sua perversidade. Tem sido extremamente arrogante. Isso é tão certo como o fato de que estamos vivos neste momento. O Senhor virá cavalgando as nuvens do céu e todos os seus inimigos serão aniquilados. Satanás e o inferno e todos os que se opõem a Deus serão lançados no lago de fogo e padecerão eterna perdição ante a face do Senhor. Este é o fim dos ímpios, diz Lloyd Jones. Esse é o poder e a glória de Deus a quem amamos, adoramos e servimos. Se alguém não entende o que está acontecendo, diz Lloyd Jones, coloque-se nesta posição. Deus é Deus, Deus é santo, Deus é justo. O que ele prometeu, certamente fará. Ele permite estas coisas para os seus propósitos. Vem o dia em que ele se levantará e dispersará os seus inimigos, e o reino de Jesus Cristo se estenderá de mar a mar, e o nome de Jesus se dobrará a todo o joelho dos que estão nos céus,
na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? E aí é este o resumo que eu trago do livro Por que Prosperam os Ímpios, de D.M. Lloyd Jones. Obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, dê aí o seu like, considere se inscrever. Este é o canal Old Way, na velha estrada, à moda antiga. Obrigado a todos.